Com a insatisfação de algumas categorias, o governo decide reajustar os salários dos servidores federais. O aumento deve valer a partir do mês de julho. O João Pedro Melo traz os detalhes. O governo federal decidiu conceder um reajuste salarial de 5% para todos os servidores públicos federais a partir do mês de julho. Essa decisão foi tomada em uma reunião com diversos ministros de Estado e o custo estimado é de cerca de 6 bilhões de reais em 2022. Só que o orçamento da União para esse ano só tem reservado para o reajuste salarial de servidores o valor de 1,5 bilhão. Com isso, a administração pública terá que remanejar recursos de outras áreas para bancar o acerto linear para todas as categorias do funcionalismo público. A ideia inicial do Palácio do Planalto era de conceder aumento apenas para as forças de segurança, só que a proposta provocou uma reação de outras categorias e gerou preocupação nos bastidores com uma eventual greve geral que poderia prejudicar o ano eleitoral e, consequentemente, uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Para o presidente do Sindicato de Funcionários Públicos do Banco Central, Fábio Fayyad, o reajuste anunciado pelo governo ainda não é suficiente. Só as perdas do governo Bolsonaro superam 20%. Portanto, o governo deve trazer novas propostas a fim de atender ao interesse legítimo dos servidores públicos federais. A gente está falando de aproximadamente 5%, né, de reajuste. 5%. O João Pedro Melo trouxe aqui a informação de que haverá necessidade de mexidas no orçamento, até porque não há dinheiro suficiente para promover esse aumento para todos os servidores federais. Como disse o João Pedro, a ideia inicial era fazer esse aumento, promover o aumento apenas para as forças de segurança, mas a gente sabe o que acontece quando uma categoria apenas de servidores é atendida. Outras tantas se manifestam legitimamente, inclusive, né, pedindo reajustes parecidos, contestando um aumento para uma categoria apenas, falando há quanto tempo estão sem reajustes e também, muitas vezes, gente que está atuando em serviços essenciais, tão essenciais quanto forças de segurança. O que acontece? Esses setores pressionam o governo. Na tentativa de evitar essas pressões, o governo federal fez o que fez. Agora, há uma resposta de onde virá esse dinheiro? E é muita coisa, porque a gente está falando de um custo aproximado de 7 bilhões de reais e no orçamento a previsão é de 1,5 bi, não chega a 2 bilhões. E o governo não disse de onde vai tirar. Vai ter de tirar de algum lugar. Algum ministério vai perder. Quais são os ministérios envolvidos? Quais são as pastas que vão perder esse orçamento? Essa resposta ainda não veio. E aí tem essa reação aqui que a gente acabou de acompanhar. Servidores que ainda assim continuam pressionando o governo porque dizem o seguinte, olha, 5% não são nada. Não representam nada diante da nossa demanda. Bem, no Ministério da Economia, Paulo Guedes recebeu uma carta de empresas que pedem seriedade nas negociações, sobretudo com servidores da Receita Federal. Por causa da operação padrão adotada pela categoria, a liberação de mercadorias em portos e aeroportos chega a levar 3 meses. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Paulo Enger, a situação é preocupante e pode até gerar desabastecimento. Com mais de 80 dias de atraso, esses estoques já estão acabando. Então, até que isso chegue na linha produtiva e seja, de fato, processado, tem um tempo razoável e tem a distribuição disso. Nesse momento, eu te digo, o abastecimento está normal, mas alertamos as autoridades de que não dá para continuar nessa situação. O presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, Geraldo Seixas, defende que a operação padrão é legítima. Segundo ele, uma paralisação total seria ainda pior. E nós não queremos radicalizar esse ponto. Nós entendemos que existe sim a possibilidade desse problema se resolver a curto prazo, mas nós temos que deixar essa matéria pautada e a maneira de chamar a atenção, numa delas é o caso da operação padrão. Até porque, veja só, nós também temos outras questões a serem tratadas com o governo. Algumas têm andado, mas de forma ainda incipiente. Clubes como Corinthians e Palmeiras e a Federação Colombiana prestam homenagem ao ex-jogador Rincón, que morreu hoje aos 55 anos, vítima de um acidente
de trânsito. A gente está na nossa live, né, com a manifestação do Corinthians ali, enfim, falando que é com muita tristeza que nos despedimos do Rincon. Tem o Santos também se manifestando. O ex-atleta estava internado em estado grave desde a última segunda-feira, quando o veículo que ele estava foi atingido por um ônibus em Cali. Fred Rincon começou a carreira em 86 no Atlético Buenaventura e atuou por clubes como Real Madrid, Napoli, Palmeiras, Corinthians. Pelo Timão, foi bicampeão brasileiro em 98, 99, levantou a taça do primeiro Mundial de Clubes do Corinthians em 2000, jogando ao lado de Vampeta, Marcelinho, Luizão e Ricardinho. Foi ele quem fez o gol contra o Al Nassr e que garantiu a vaga na decisão do torneio. Isso, Luizão, boa bola, Rincon! Eterno capitão do Corinthians, desse título aí, do título mundial, primeiro, né, mundial de clubes. Que tristeza. A imagem dele levantando. Novo, né, 55 anos. Que jogador era o Rincon. Sabia usar a força, sabia usar o talento, a velocidade. Esse meio campo aí que a Ellen citou do Corinthians, deixa saudades até hoje, hein, Sheila? Que timaço era aquele, que grande jogador foi o Rincon, que morte tola, um cruzamento qualquer. Nosso eterno capitão, no sentido de torcedor, né, de admirador do futebol do Rincon, nunca jogou no meu time, mas deixa a vida, vai lá para outro plano, que esteja num lugar melhor. Fiquei bastante chateado quando eu acordei e dei de cara com essa notícia. O Rincon se aposentou dos gramados em 2004, mas ele participava ainda de jogos comemorativos. Chegou a tentar uma carreira de treinador, mas ele próprio repensou a escolha porque tinha um temperamento explosivo demais para isso. Dirigi São Bento, São José, Irati, o Sub-23 do Corinthians, Sub-23 do Atlético Mineiro. Só que eu cheguei aqui na Colômbia. Aqui na Colômbia é muito difícil, porque aqui é muito mais pronunciado que no Brasil, que também existe, eu sei que existe. O presidente querer mandar no clube, querer que o técnico coloque jogador. Aqui é muito pior. E como o meu temperamento é aquele que vocês conhecem, eu prefiro ficar na minha e seguir para frente em outras coisas que talvez possa ser melhor. Não há informações ainda sobre o velório e o enterro de Fred Rincon. Bem, vamos acionar agora o Rio de Janeiro. O Conselho de Administração da Petrobras volta a se reunir hoje para referendar a escolha de José Mauro Coelho para presidir a companhia. Cristiano Pinho está conosco, vai trazer informação sobre esse dia. Ontem houve a aprovação de José Mauro Coelho para o Conselho, porque ele não integrava o Conselho da Petrobras. Agora a reunião é para, de fato, referendá-lo como presidente da companhia. É isso, Pinho? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. A própria indicação dele à presidência já foi aprovada. Hoje, o novo Conselho de Administração se reúne ainda sem horário definido para, como você bem disse, referendar e poder fazer com que o José Mauro Coelho tome posse. É uma formalidade, a gente pode dizer assim, e o pontapé de largada desse novo Conselho de Administração, que ficou mesmo fixado em 11 membros. Ontem a gente falava sobre a possibilidade de uma dança das cadeiras também, mantendo os acionistas minoritários com 3 vagas ao invés de 2, como sempre indicou a tradição. Só que, na verdade, a organização, ao longo dessa assembleia virtual, que contou com a participação de mais de 850 mil acionistas, fez com que eles conseguissem ainda mais uma cadeira. Então, o governo federal, que nessa composição que se encerrou ontem do Conselho de Administração ocupava 7 cadeiras, agora ocupa 6, enquanto os acionistas minoritários colocaram 4 representantes e ainda o 11º, que é um empregado da Petrobras, escolhido ali pela categoria para representar os funcionários da estatal. Com isso, os acionistas minoritários conseguem mais poder e podem até colocar aí alguns entraves em algumas propostas que vêm do controlador, que é o governo federal. Então, logo mais vai ser uma formalidade para poder conduzir o José Mauro Coelho ao cargo de presidente. Ontem a gente até falava sobre a duração, expectativa de algumas horas, só que não há tanto debate, até por conta desse movimento dando uma cadeira a mais para os acionistas minoritários. Chegou a ter recontagem de votos, a Assembleia ficou mais ou menos 3 horas parada e só no fim da noite é que foi sair o resultado.
Então, logo mais teremos, provavelmente ainda hoje também, depois dessa reunião, a posse já como presidente do José Mauro Coelho. Bom, entre os motivos para a troca na Petrobras estão os recentes aumentos no preço dos combustíveis. Diz aqui o jornal Estado de São Paulo que Jair Bolsonaro, pelo WhatsApp, pressionou os 2 últimos presidentes da companhia. Uma das mensagens foi enviada a Roberto Castelo Branco e dizia, aspas, recuem, assim vocês querem me derrubar. Uma outra foi endereçada a Joaquim Silva e Luna, que deve ser substituído por José Mauro Coelho. Nesta mensagem, o presidente afirmava que a Petrobras, aspas, tem que ser uma empresa que dê lucro não muito alto. Seja lá o que isso queira dizer. Eu não sei como é que tá aquela investigação, aquele pedido de investigação feito pelo Ministério Público Federal sobre interferência de Jair Bolsonaro na Petrobras. Não sei a quantas anda, se anda, né? Mas se faltava elemento substancial, esse é um elemento substancial de interferência. Isso é muito evidente, né? Esse é um elemento substancial de interferência, né? É isso. Recuem, né? Ainda no imperativo, né? Exato. Vocês se lembram quando Bolsonaro admitiu que passou a mão no telefone para conversar com Silva e Luna? E ele sublinhou, mas de forma não oficial, porque sabia que se dissesse que aquilo foi um contato oficial de presidente da República para presidente da estatal, ele estaria incorrendo num crime. Bom, essas mensagens representam exatamente isso, uma tentativa clara de interferência da presidência da República, como bem lembrou Ellen Brown. O Gabinete de Segurança Institucional defende o sigilo imposto aos encontros de Jair Bolsonaro com pastores envolvidos em fraudes no MEC e diz que a legislação não permite a divulgação dos dados. Antes, em resposta a um pedido feito pelo jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação, o GSI havia negado os registros de entrada e saída de Arilton Moura e Gilmar Santos do Palácio do Planalto. O argumento foi de que as informações, se divulgadas, poderiam comprometer a segurança do presidente e dos familiares deles. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro ironizou ao ser questionado por um usuário sobre o porquê de o governo impor sigilo a assuntos espinhosos e polêmicos. Perguntado se tem algo a esconder, o presidente respondeu, abre aspas, em 100 anos saberá, fecha aspas. Fazendo uma alusão aqui aos sigilos que já foram impostos sobre ações de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, que tem sigilo de uma década, né? Então é uma ironia a sigilos, a negativas de informações que já foram efetivamente impostas por este governo. Passaporte da vacina, Passaporte da vacina, cartão de vacinação do presidente. Exato, né? Então, de acordo com a agenda pública de Jair Bolsonaro esteve ao menos 3 vezes com os 2 pastores investigados pela Polícia Federal por cobrar propina em troca da liberação de verbas para a construção de escolas. Deixa eu ver se eu entendi. Isso na agenda pública, né? Isso na agenda pública. Que é de conhecimento público. Aí o jornal O Globo pediu, via Lei de Acesso à Informação, ele queria o quê? As entradas e saídas destes 2 pastores no Palácio do Planalto. E incluindo aí os encontros deles diretamente com Jair Bolsonaro. Isso. Ao invés de fornecer os dados via Lei de Acesso, o GSI interferiu, o Gabinete de Segurança, interferiu argumentando que isso poderia ser uma ameaça à segurança do presidente e da família. De que maneira exatamente isso seria uma ameaça à segurança do presidente? É porque ele poderia ir para a cadeia, né, caso deixasse a presidência da República? Como é que isso ameaça exatamente? E gostaria muito que o Gabinete de Segurança Institucional me explicasse de que maneira a divulgação de algo tão importante que a gente saiba, né, o encontro do chefe máximo do Estado brasileiro com 2 pastores envolvidos em suspeitas muito claras de corrupção, comprometeria a segurança, por exemplo, do Carlos Bolsonaro. Mas você quer saber? Em 100 anos saberá. Exatamente. Por que a gente não pode saber agora? Em que comprometeu a segurança dos filhos do ex-presidente Lula a divulgação do Lula visitando aquele apartamento lá no Guarujá? Ou a divulgação das imagens dos cosméticos da dona Marisa no armarinho do banheiro do sítio de Atibaia? Em que comprometeu a segurança? Como é que chama a filhinha do Michel Temer? Bonitinha. Não, Michelzinho. Michelzinho. Em que comprometeu a segurança do Michelzinho e do próprio Michel Temer a divulgação dos áudios do encontro do Temer com Joesley, que quase derrubaram o presidente? Em que comprometeu a segurança de Fernando Collor de Mello e seus 2 filhos, que hoje estão muito bem, um deles trabalhando lá com a NBA, a divulgação do escândalo do Fiat Elba, as reformas da Casa da Dinda? Que história é essa? Que conversa é essa?
que a gente não pode saber de encontro do presidente com gente muito esquisita, suspeita, porque coloca em risco a sua segurança. E o Ministério Público? E o PGR? Que falam sobre isso? Nada. Nada. Não estão nem aí. Que coisa lamentável. Que país absurdo. Brasil 2022. Bom, vamos voltar a falar do Viagra? Vamos. O Tribunal de Contas da União decide apurar a compra daqueles mais de 30 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. Adriano Oliveira tem mais informação. Tribunal de Contas da União abre um processo para fiscalizar a compra de 35 mil comprimidos do medicamento sildenafila para as Forças Armadas. O remédio é uma espécie de genérico do Viagra e, entre as indicações, serve para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar e disfunção erétil. O relator do caso é o ministro Wéder de Oliveira. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que o medicamento adquirido era um genérico do Viagra e alegou que a compra obedeceu à legislação e que seria usado no tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. As Forças Armadas solicitaram a aquisição do medicamento de 25 e 50 miligramas, sendo 28.320 unidades enviadas à Marinha, 5 mil unidades destinadas ao Exército e 2 mil unidades direcionadas à Aeronáutica. Ontem, o presidente Bolsonaro afirmou que a aquisição de Viagra pelas Forças Armadas, abre aspas, com todo respeito, não é nada, fecha aspas. O presidente justificou que a compra se deu para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar e doenças reumatológicas. É, de fato, um medicamento que pode ser utilizado para hipertensão arterial pulmonar, no entanto, não nas dosagens adquiridas pelas Forças Armadas. Então, tem sim a utilização do Viagra para essa função, mas não, repito, nessa dosagem aqui adquirida. A polícia do Rio de Janeiro prende um dos envolvidos no caso da idosa arrastada durante um assalto. Marcos Sadoc. A Polícia Civil do Rio prende um dos suspeitos pelo roubo de um carro que terminou com uma idosa arrastada por quase 1 quilômetro ao ficar presa no cinto de segurança. Júlio César Ramos Bernardo foi identificado e localizado ontem à noite em um dos acessos ao Complexo da Pedreira, perto de onde o crime aconteceu, na Zona Norte. O governador Cláudio Castro fez uma publicação na internet exaltando a velocidade da Polícia Civil na resposta ao caso. Os investigadores ainda querem identificar o outro envolvido no assalto, a família de Essi Coutinho Bela, de 72 anos. Ela voltava com familiares da região dos Lagos no fim de semana, quando 2 bandidos em uma moto abordaram o grupo anunciando assalto na Pavuna. O filho, a nora e uma neta de 7 anos também estavam no veículo. Essi está internada, passou por cirurgia para colocar uma prótese no ombro e tem quadro de saúde estável. O homem preso pelo ataque em um metrô no Brooklyn, Nova York, que deixou 29 feridos, pode ser condenado à prisão perpétua. Frank James, de 62 anos, foi detido ontem à tarde enquanto caminhava na rua depois que um informante entrou em contato com a polícia. O procurador do Brooklyn, Brian Pace, disse que o processo será julgado na esfera federal com base em uma lei antiterrorista. Frank James has been charged by complaint in Brooklyn Federal Court. Frank James foi acusado por queixa no Tribunal Federal do Brooklyn com uma acusação de violação da Lei 18 do ano de 1992, que proíbe terroristas e outros ataques violentos contra sistemas de transporte de massa. Uma vez preso e se condenado, ele enfrentará uma sentença que pode chegar à prisão perpétua. He will face a sentence of up to life imprisonment. Segundo autoridades americanas, Frank James já foi preso pelo menos outras 9 vezes desde 1998. A comissária de polícia da cidade de Nova York, Ketan Swell, ressaltou o rápido trabalho dos investigadores desde o ataque. We hope this arrest brings some solace to the victims. Nós esperamos que essa prisão traga algum conforto para as vítimas e para a população de Nova York. Nós usamos todas as ferramentas disponíveis para reunir e processar informações sólidas que ligam o suspeito ao ataque. Nós apertamos o cerco rapidamente. Não tinha para onde ele fugir. There was nowhere left for him to run. Mas na verdade ele nem parecia estar fugindo, porque ele estava passeando em uma das regiões mais turísticas, mais movimentadas de Manhattan, que é o bairro do East Village. O East Village é o bairro dos moderninhos, né? Da contracultura na década de 60. É um local muitíssimo visitado por turistas, está sempre lotado de gente. E ele estava flanando lá de boas, sem tentar se disfarçar. E vamos dizer que ele tem um tipo físico bem característico, né? Deve pesar uns 140 quilos, é um cara enorme. Obviamente é o mesmo cara das fotografias que foram divulgadas pela polícia. Como é que ele imaginou
que poderia passar despercebido, a não ser que ele tenha usado aquela tática de que o melhor jeito de você passar despercebido é você não tentar se esconder de maneira alguma, né? Agir naturalmente. Tô muito curioso para saber o que o Barão vai contar pra gente a respeito da tentativa de fuga desse cara que não parecia estar tentando fugir. A Rússia confirma que teve o seu maior navio de guerra incendiado após a Ucrânia comunicar que mísseis atingiram a embarcação. Antes, os Estados Unidos anunciaram uma ajuda militar milionária a Kiev. E o Kremlin respondeu com sanções a congressistas americanos. Fala aí, Arthur Queiroz. Tripulantes do principal navio de guerra da Rússia são retirados às pressas da embarcação após a estrutura ser incendiada, afirma o próprio Kremlin, que também disse estar investigando o caso. Antes, o governo ucraniano havia comunicado que 2 mísseis de cruzeiro atingiram o Moskova, no Mar Negro. Ontem, os Estados Unidos deram um sinal verde para uma nova ajuda militar à Ucrânia, estimada em mais de 800 milhões de dólares. Esse aporte inclui veículos blindados, artilharia e helicópteros. A resposta da Rússia foi sancionar 398 congressistas americanos. Ainda nesta quarta-feira, o diretor da agência estatal responsável pela área da antiga usina nuclear de Chernobyl, Evgeny Kramarenko, disse que a ocupação por tropas russas do local vai ser sentida pelos soldados muito em breve, com efeitos da radiação aparecendo em questão de meses ou anos. Evgeny Kramarenko disse que ainda não é possível monitorar a radioatividade no local desde a tomada da instalação por Moscou entre 24 e 31 de fevereiro. Na Band News FM, eleições 2022. O Diretório Nacional do PT aprova a indicação do PSB para que Geraldo Alckmin seja o vice na chapa de Lula. A expectativa é de que a candidatura do petista ao lado do ex-governador de São Paulo seja lançada no dia 7 de maio. No PL, a expectativa é pela confirmação do nome do general Braga Neto como vice de Jair Bolsonaro. Para isso, o ex-ministro da Defesa se filiou à legenda comandada por Valdemar Costa Neto. No MDB, Simone Tebet comemorou o apoio para manter a candidatura própria pelo partido. Pelo menos 10 dos 27 diretórios nacionais se manifestaram a favor do nome da senadora para concorrer ao Palácio do Planalto. Ainda do MDB, o ex-presidente Michel Temer se reuniu com Tebet e João Dória em busca de acordo para uma chapa. Ciro Gomes, do PDT, afirmou que a inflação alta no Brasil é atestado de incompetência do governo Bolsonaro e acusou o presidente de estar por trás do suposto esquema de propinas no Ministério da Educação. Sérgio Moro, por sua vez, deve mesmo ficar fora da corrida à presidência da República. Hoje, o União Brasil deve oficializar a pré-candidatura do presidente do partido, Luciano Bivar, ao Palácio do Planalto. Antes de falar da pesquisa, um ouvinte recentemente nos escreveu aqui, até com alguma razão, falando, vocês não falam nada do Janones. O Janones é um cara que tá aí com 2%, 3%, merecia um pouquinho mais de atenção. Ele tem razão. Quando a corrida começar mesmo, a gente vai falar mais de todos, etc. Mas, por enquanto, o Janones ainda não despertou como alguém de relevância nacional, né? Mas a gente vai falar mais do Janones. Ele também não se ajuda. Vocês viram a entrevista do Janones ao Roberto Dávila na Globo News essa semana? Ele estava sendo entrevistado pelo Roberto Dávila, e aí começaram a falar de política, economia internacional, e o Dávila puxou o assunto Argentina. Simplesmente o nosso terceiro maior parceiro comercial, nosso maior parceiro dentro da América Latina, um país importantíssimo, né? Tem uma fronteira grande com o Brasil. E aí ele meio que desconversou. Não, eu não tô acompanhando muito a Argentina, não tô sabendo direito, coisa e tal. Aí o Dávila, né? Puta véia do jornalismo, né? Pescou experiente, ali. Você quer dizer? É isso. Um jornalista respeitado, experiente. Isso é coisa que nossa avó fala, vai. Um decano, né? Isso, um decano do jornalismo. Percebeu que tinha alguma coisa ali e perguntou pro Janones, o senhor sabe quem é o presidente da Argentina? Sei. Quem é? Mas, e assim, é tão inimaginável. Cara, porque o Dávila se arriscou ali, né? O candidato poderia ter falado, Alberto Fernandes. Chupa. Mas não. Ele meio que começou a suar frio e falou, Macron? Aí, nas manchetes, né? E aí ele mesmo se corrigiu, mas sem muita convicção. Não, Macron é da França, né? Quer dizer,
O Macron é um nome que estava ali na cabeça dele, porque tá nas eleições da França, vai ter segundo turno. O Macron é um cara que se posicionou ali para negociar entre Ucrânia e Rússia, então o Macron tá na... Então ele lembrava de um certo Macron. Macron? Ah, Macron é França, né? Cara, me ajuda a te ajudar, Janones. Ato falha acontece, né? Mas assim, mas a convicção no a convicção, a convicção na correção é que foi impressionante. Assim, tipo, não havia convicção na correção. Não é que ele... Não, nossa, viajei. Desculpa, Não, porque acontece, né? Tipo, sei lá, tô falando do Macron o tempo todo aqui. Pode até acontecer. Agora, tipo, olha, né? cara, Não foi assim uma convicção. O nível da coisa tá de chorar mesmo. Vamos falar de pesquisa, então? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar pra baixo aqui. Bibibibibobobó. Quer falar, Sheila? Nova pesquisa feita Obrigado. pelo Poder Data apontando uma queda na vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da disputa à presidência. Vamos lá, sem Sérgio Moro, o petista aparece com 40% das intenções de voto contra 35% do presidente, uma diferença de 5 pontos e a menor registrada pelo Instituto neste ano de 2022. Ciro Gomes, do PDT, 5%. João Dória, do PSDB, 3%. Aliás, os mesmos 3% de André Janones, do Avante. E Simone Tebet, do MDB, com 2%. Brancos e nulos somam 7% e 4% não responderam. Num segundo turno, vamos lá, Lula venceria Bolsonaro por 47% a 38%, sendo que na pesquisa anterior, o petista tinha 50% e o presidente 38%. Poder Data ouviu 13 mil pessoas entre os dias 10 e 12 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O vereador Gabriel Monteiro tem novas denúncias incluídas no processo aberto na Câmara do Rio de Janeiro. Tuane dos Salles tem os detalhes. O Conselho de Ética da Câmara do Rio incluiu novas denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro no processo ético-disciplinar aberto contra ele. Na próxima segunda, o procedimento volta a ser analisado pela Comissão de Justiça e Redação da Casa, que verifica as alterações. As novas queixas contra Monteiro são pela exposição de vulnerável e suspeita de assédio a uma menina e pela denúncia do Ministério Público do Rio contra o parlamentar. Corinthians vence a primeira na Libertadores. Fala, Aline Fanelli. Na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians vence o Deportivo Cali da Colômbia por 1-0. Na Neoquímica Arena, o alvinegro triunfou com um gol contra de Caldeira aos 23 do segundo tempo. Em clássico inédito pela competição, Atlético e América empataram por 1-1 no Mineirão. Felipe Azevedo abriu o placar para o Coelho e Ademir empatou para o Galo. A noite não foi feliz, porém, para o Fortaleza, na Argentina. O clube perdeu por 2-0 do River Plate, que marcou com Enzo Fernandes e De La Cruz. Hoje, o Atlético Paranaense, que tem Fábio Carille como novo técnico, receberá o The Strongest às 7 da noite. E o Bragantino visitará o Vélez Sarsfield 2 horas depois. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, como é que vai? Ellen Garcês Brown, bom dia pra você e pra Sheila Magalhães, Milton. nossa primeira-ministra, hein? Mas o negócio é o seguinte, viu, ô Megali, o teu Corinthians ontem ganhou do Deportivo de Cali, lá da Colômbia. Aliás, você podia me dizer se esse time aí é do Pablo, que era o time do Pablo Escobar. Você que sabe tudo do Pablo Escobar, viu, Megali? Você pode informar isso ao final da minha coluna aqui, que vai ser rápida. Mas vamos aqui a mais placares. Liverpool empatou 3-3 com o Benfica e eliminou o Benfica, hein? Tivemos também o Atlético de Madrid empatando 0-0 com o Manchester City, do Guardiola. E o Manchester acabou avançando. E pela Libertadores da América, ontem o Corinthians também com as calças na mão, bateu o Deportivo de Cali da Colômbia por 1-0. E o River Plate, em casa, no Monumental de Núñez, recebeu o Fortaleza, que vem de resultados muito importantes. O futebol cearense está em grande fase. Mas o Fortaleza fez o que pôde, não teve jeito. O River Plate ganhou por 2-0. Agora vamos à Sul-Americana. O Júnior de Barranquilla, Colômbia, bateu o Fluminense, hein?
Fluminense, eu vou dizer uma coisa pra você, tá perdendo muito. E o Racing, hein, que um dia revelou Agustín Mário Serras, um dos maiores goleiros do mundo de todos os tempos. Racing 2, Cuiabá 0. E o Santos, meu amor, ganhamos do Universidade de Quito, 3-2, cascarça na mão também. Mas o Santos, se Deus quiser, ou netamente falando, haja o que hajar, o Santos voltará a ser grande. Um grande abraço e até amanhã.